Boa tarde. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Digam amém. Quem está triste, diz glória a Deus também. Amém. É um prazer estar com vocês. Quem aqui nunca me viu aí? Levante a mão. Nunca me viu? Então eu tenho que me apresentar, né, mano? Pô, achei que hoje ia passar batido, mas... Para quem não me conhece, meu nome é DH. Para quem me conhece, meu nome continua sendo DH, não mudou desde a última vez que eu estive aqui. Continua sendo o mesmo, é DH. Não é TH, não é DVD, não é HD, não é BH, é DH. Depois, se você comprar um CD ali, a gente explica por que é DH. Tô brincando. É um apelido de infância. Sou lá de Curitiba, né? Jesus me salvou num sábado, dia 24 de julho de 2004, lembro como se fosse hoje. Graças a Deus eu ouvi o Evangelho, fé foi gerada no meu coração, eu recebi Jesus e minha vida nunca mais foi a mesma. Só que Jesus, se Ele quisesse só salvar a gente, no dia do nosso batismo, Ele matava a gente, é ou não é? Porque a Bíblia diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Então quando o pastor mergulhasse você, te levantasse assim, pum, foi para o céu. Está garantido, é ou não é? Mas por que você fica vivo? Eu fiquei vivo. Na quarta-feira eu descobri. Eu tinha uma palestra para dar no colégio, eu falei, hoje eu não vou dar palestra não, galera. Hoje eu quero dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, eu preguei para a escola inteira. Meu primeiro púlpito foi o púlpito da Sagrada Família, lá do Colégio Santa Cândida de Curitiba. Naquele dia eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida. E você está aqui hoje porque Deus tem um propósito na tua vida, amém? Senão eu já tinha te levado para o céu. Só que o problema é que o crente quer ir morar no céu, mas o Filho de Deus quer trazer o céu para a terra. Quando você descobre a tua identidade, o teu propósito, o teu destino, cara, você começa a entender que é mais, que a salvação é um caminho de retorno ao teu Pai, amém? Eu descobri isso na quarta-feira. Mas a caminhada do justo vai continuando e eu fui descobrindo outras coisas. Terceiro milagre que Deus fez na minha vida foi casar com uma mulher bonita. Hoje eu estou ali com ela, faz assim, amor. Igual o Miss, faz assim. Por quê? Porque eu descobri, cara, que todo homem de Deus casa com uma mulher bonita. Amém. Ah, vocês estão ligeiros, vou falar de novo. Todo homem de Deus casa com uma mulher bonita. A Vivi é a maior prova que eu tenho que o céu existe. Sério, que todo dia quando eu acordo do lado dela, Deus coloca um pedacinho do céu do meu lado. Ela podia ter casado com o rei, poderia ter casado com o barão, obrigado, poderia ter casado com o Lorde. Mas se ela casasse com qualquer desses homens, eles só dariam para ela o que ela já tem, nobreza. Mas ela foi tão misericordiosa que ela escolheu eu. E ela me deu um título que nenhum homem da terra tem. Marido da Vivi. Esse só eu tenho. Então, irmãos, eu estou feliz, casei com ela. Logo venho já toda a herança, porque a Bíblia diz assim, que os filhos são herança do Senhor, né? E bem-aventurado é o homem que enche dele a sua aljava. Já estou andando encurvado, assim, tanto filho. O pastor fala, traga a família inteira. Eu falo, não, eu quero trazer, só que você vai ter que fretar um avião. Porque tem a Radassa, o Samuel, o Davi... E parece que nós andamos apresentando umas crianças esses dias, ela já está se empolgando aí para que a gente continue essa herança bendita. Por que eu estou te falando tudo isso, cara? Para dizer para você que não está fácil para ninguém. Mas para nós que servimos a Deus, nunca se viu um Deus que trabalha pelo seu povo, amém? E Ele é aquele que faz eu e você, cara, viver uma vida abundante. Se está pesado para mim e para você, pode saber que não é o fardo de Jesus que nós estamos levando. Amém? Então eu sou o DH, estou feliz de estar aqui com o pastor Douglas aí, um grande homem. É o pastor Daniel. Está aqui com o William também, que é um grande amigo de jornada. Eu não sei por que eu deixo ele pregar por primeiro, que depois fica difícil para mim. Ele vem, já arrebenta tudo e depois vem eu aqui, não sei o que falar. Mas a gente está aí, e nessa manhã, nessa tarde, nós vamos continuar a empreitada da identidade, amém? Porque enquanto eu e você não assumimos a nossa identidade verdadeira, nós vamos continuar vivendo uma vida falsa. Enquanto eu e você não tivermos convicção de quem nós somos, nós continuaremos sendo uma pessoa de desculpas, como nós vimos ontem. Amém? E ontem nós vimos que a nossa identidade ela é formada, a nossa identidade natural, ela é formada por 3 coisas, vocês lembram? A nossa herança hereditária, aquilo que a gente herdou dos nossos pais. O meio social em qual nós vivemos, o cara nasceu lá no Fragato, o cara nasceu no Rio Grande do Sul, o cara nasceu na Bahia, ele vai falar, ó meu rei,
Ele vai ser meio relax, né? Tipo Anna Loven, né? Vai curtir um reggae music. O meio influencia, mas também, além de nossa herança hereditária, além do meio que nós vivemos, há também as experiências que nós vamos acumulando na vida que vai forjando a nossa identidade. E hoje eu quero trabalhar um pouquinho a nossa identidade, como o William introduziu ontem, que existe uma identidade sobrenatural. Literalmente, está sobre a nossa identidade natural. Está sobre aquilo que a terra falou que nós somos. É a identidade verdadeira. Vou trabalhar esse termo. Deus quer redefinir a nossa identidade. Então, o caminho é esse também. A nossa herança hereditária, o meio social em que nós estamos inseridos hoje e as experiências pessoais de cada um de nós, amém? Só que agora no prisma de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente começar. Você tem teu caderno também, já aponte ele aí, sua caneta. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Nós vamos começar trabalhando o primeiro pilar, vamos começar um pouquinho de trás para frente aqui, das nossas experiências pessoais, para redefinir a nossa identidade. Romanos capítulo 8, versículo 28. Quando você achar, diga achei. É um tempo que Deus quer redefinir a nossa identidade, amém? Romanos 8, 28. Quando você achar, pode dizer aí, achei. Então, o primeiro pilar da tua verdadeira identidade agora, não mais as experiências humanas, mas as experiências pessoais, tratando-se do céu. Eu quero usar esse texto que diz Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como nós vimos ontem, muitas vezes a nossa identidade natural é forjada com as experiências. O cara que levou o tapa na cara, o cara que o time dele perdeu a final do campeonato, ele tinha 5 aninhos de idade, aí ele ficou frustrado, ele carrega isso pro resto da vida. Aquele cara que no dia das crianças não ganhou o presente, ele guarda essa mágoa. Só que agora nós estamos em um outro patamar. E Deus está querendo nos ensinar que todas as coisas agora, para você que é um cidadão do reino dos céus, elas cooperam para o teu bem. Você sabe o que significa a palavra todas as coisas no grego? Todas as coisas. Sejam as boas, sejam as ruins. Se a identidade natural, muitas vezes nós acarretamos aquilo que é ruim e vamos deixando isso nos levar para baixo, agora com uma nova identidade, eu e você podemos entender que se nós estivermos atrelados ao amor de Deus e aos propósitos de Deus, todas as coisas que acontecerem na nossa vida vão estar nas experiências pessoais que nós precisamos para ser forjada a identidade que Deus tem para nós. O interessante é que o texto não diz assim, que todas as coisas cooperam para todas as pessoas, mas revela que todas as coisas só vão cooperar se, primeiro, nós amarmos a Deus e, segundo, se nós estivermos com a consciência que Ele tem um propósito para nós. Porque um monte de coisa aconteceu na nossa vida antes de nós termos a identidade em Cristo, que na verdade não cooperaram para nada, a não ser para forjar uma identidade terrena. São coisas que estavam fora de pessoas que amam a Deus. Aqui não está dizendo que você vai dar um monte de mancada, vai pecar um monte. Mas Deus queria que eu fumasse crack para eu ganhar os nóia agora. Não, cara, Deus nunca queria que você pecasse. Nós temos que ter a consciência que aqui está falando para pessoas que estão posicionadas. Primeiramente, pessoas que amam a Deus. Você ama a Deus? Então, pessoas que amam a Deus, cara, guarda os seus mandamentos. Jesus falou assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. São pessoas que estão num lugar em Deus. E estando nesse lugar, elas não estão privadas de experiências. Que Ele diz, todas as coisas vão cooperar, vão contribuir, vão acrescentar. Então a nossa identidade vai ser forjada muitas vezes com situações que nós não queremos.
mas nós vamos dizer, cara, eu estou amando a Deus. E segundo, eu entendo que Deus tem um propósito em tudo isso. Interessante que o texto começa dizendo assim, ó, sabemos. Só que não é um saber de saber, na verdade. É um saber de crer. É um saber de convicção. Nós temos que ter convicção, irmãos, que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A nossa identidade terrena muitas vezes trabalha nas necessidades. Nós buscamos o que nós precisamos, mas aqui está dizendo, deixe as necessidades de lado. Você tem que estar atrelado ao propósito de Deus. Nós temos que estar atrelado. Nós só podemos ver Deus causando bem para nós quando nós amamos a Ele e temos consciência do seu propósito. Nós vamos achar que toda a situação é como se Deus estivesse nos podando. E na verdade João 15 diz que Ele nos poda mesmo. E quando uma árvore dá fruto, Ele vai nos podar, para que a gente dê mais fruto ainda. Deus vai usar situações, irmãos. Então o primeiro pilar das experiências pessoais, agora eu tenho que entender que já não são mais experiências com a terra, não são experiências por causa dos meus pecados, não são experiências por causa das minhas mancadas. Agora Deus vai usar situações para cooperar na formação da minha identidade. Todos os homens da Bíblia foram assim. Lembra de Jó? Quantos lembram do servo Jó? Jó não sofreu porque ele deu mancada. Jó não sofreu porque ele deixou uma brecha no mundo espiritual. O texto começa dizendo assim, havia um homem que era reto, íntegro, se desviava do mal. Olha o cara. Se qualquer um de nós tivesse essa descrição, ia ter uma foto nossa bem ali, ó, com as duas mãozinhas levantadas. DH, o adorador do ano, sim ou não? Porque nós íamos olhar e dizer, mano, esse cara é perfect, mano. Esse cara é um vice-querubim, esse cara é um mega apóstolo, esse cara tem que ser exaltado. Mas Deus olhou para ele. Agora interessante, isso aqui é verdade. Esse texto de Romanos 8:28, no original, é todas as coisas são provocadas por Deus para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o propósito. É como se Deus dizendo assim, eu vou provocar situações, experiências pessoais que vão te levar ao lugar de identidade que eu quero que você tenha. Deus olhou Jó. E qual que era o problema de Jó, DH? O problema de Jó é que ele era bom. E Deus queria fazer ele melhor. Sabe, às vezes nós não olhamos no espelho e falamos, Deus, eu sou bom, hein, cara? Sou bom, cara, agora eu tô. Deus fala, beleza, filho, agora eu vou te levar para um outro nível, eu quero te fazer melhor. E Deus olha para Jó, já percebeu o texto? O cara estava perfect. Deus estava observando Jó no seu tablet. Estava olhando Jó assim, o Facebook de Jó, babando, como um pai olha para o filho. E Satanás aparece não sei de onde, que eu nunca entendi esse texto. E Satanás nem estava pensando em Jó. Às vezes a gente acha que na nossa vida as más experiências são causadas pelo Satanás, é ou não é? Não, Satanás não estava nem aí, irmão. Nós não somos tão importantes para Satanás como a gente pensando. Tem gente que pensa que para cada ser humano tem um demônio do lado dele ali, para atazanar a vida dele. Não, Satanás apareceu, Deus pegou o tablet e falou assim, observaste meu servo Jó? Quem que provocou o capeta, cara? Foi Deus. Aí o capeta ficou bravo, falou também, esse Jó aí só anda de camisetinha da Hollister, só anda de carro zero, deixa eu tocar nesse maluco. Porque lembra que todas as coisas cooperam para o bem, qual que é o primeiro pilar? Daqueles que amam a Deus. Satanás não consegue entender alguém que ama a Deus. Ele sempre pensa que alguém serve a Deus por interesse. Deus falou, então toca. E você conhece toda a história. Até que no capítulo 42, Jó chega à conclusão e ele declara uma frase muito linda. Agora eu sei, Senhor, que nenhum dos teus planos, teus pensamentos podem ser frustrados. Não é linda essa frase? Só que em 41 capítulos, toda a vida de Jó foi frustrada, para que os planos de Deus não fossem frustrados. Todas as coisas cooperam, você tem que ter essa fé, esse saber. Que saber é esse? É o saber que Jó tinha no meio de toda aquela adversidade. Ele disse, eu sei de uma coisa. O que você sabe, leproso? Eu sei que o meu Redentor vive e que no final ele vai me esclarecer essa situação. Ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha um pastor, ele não tinha uma célula, ele não tinha uma pregação do YouTube, mas ele tinha uma convicção
que Deus tinha um propósito em tudo aquilo que estava acontecendo. A mulher dele não, a mulher dele era uma mulher, um crente da prosperidade. Na primeira lascada, ela olhou para Jó e falou, mano, amaldiçoa esse teu Deus e morre, mano. E aí ele fala, como diz aquela velha canção pentecostal, como fala a sua louca mulher? Mulher é louca, mano. A identidade dela era terrena, mas Jó falou, eu não estou entendendo nada. Irmãos, você quer ter tua identidade forjada? Deus não vai te privar da escola, do sofrimento. Deus não vai te livrar de situações que vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Jó disse no 42, agora eu sei que os teus planos não podem ser frustrados, mas os meus têm que ser frustrados. Quando nós vivemos a identidade terrena, o coração do homem faz planos. E a maioria dos planos que nós fazemos é na nossa identidade terrena. Por isso nós temos que buscar a resposta certa que vem da boca do Senhor, que é a identidade verdadeira que Ele tem para nós. Jó entendeu que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus... Por que serve as situações? É porque Deus é masoquista? É porque Deus gosta de zoar da nossa cara? Não é, irmão. É para Deus saber se eu sou forte ou não sou? Não é, irmão. Deus já sabe de tudo. Ele estava trabalhando era na vida de Jó. Ele faz a gente passar por situações, não é para saber se a gente vai ganhar a batalhinha no final, Ele já sabe de tudo, é para que quando acabe aquela empreitada, nós venhamos ter mais identidade e convicção de quem nós somos. Antes, Senhor, eu te conhecia assim, mas agora os meus olhos te veem. Quando Deus pede Isaac para Abraão, ele já sabia que é Abraão, mas agora imagine Abraão, cara, quando ele está com aquele cutelo, e quando Deus fala, não precisa mais, como que Abraão desceu aquele Moriá? Convicto, com uma identidade, dizendo, cara, agora eu sei que eu amo a Deus, mano. Sim ou não, irmãos? Deus já sabia. Deus não está numa empreitada de saber. Deus coloca a gente nesse caminho, onde todas as coisas cooperam, é para a nossa identidade ser forjada. Amém? Agora, se eu não entender isso no meio do processo, todos os homens foram assim, todas as coisas cooperam, mas nós temos que amar a Deus e entender os propósitos de Deus. Lembra do José? Quantos lembram dele? José do Egito. Olha que coisa linda, cara. A história dele não é linda, não começa linda. O cara acorda um dia de manhã, cheio de borboleta na barriga, feliz, assobiando. Se ele fosse pentecostal, orando em línguas. Abre o seu notebook, ele ainda não tinha tablet. Abre o PowerPoint, monta uma apresentação, passa o café, faz as torradinhas, senta a família inteira. E ele começa a mostrar os slides. Papai, tive um sonho. Que um dia o sol, a lua, as estrelas, toda aquela coisa linda. Mas aí Deus não contou para ele o que ia acontecer com ele. Todas as coisas, Zezinho, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai chegar lá, meu filho. Só que antes, teus irmãos não vão gostar muito do sonho. Mas fique tranquilo, eu vou trabalhar no coração deles, vão querer te matar. Mas eu vou entrar no coração deles, não vão te matar, eles só vão te jogar no buraco, vão tirar para o ímpar e vão decidir que só vão te vender como escravo, Zé. Mas fique tranquilo, Zezinho, você vai ser vendido por escravo, um cara gente boa vai te comprar, logo logo você vai ganhar a confiança dele, vai administrar tudo, vai ser um escravo top, vai administrar tudo e quando tudo estiver bem, a mulher desse cara vai começar a dar em cima de você, Zezinho. Mas fique tranquilo, Zezinho, não vem tentação que não seja humana, você é um vaso de oração, você é um menino santo, nunca beijou uma mina, vou segurar os teus hormônios e você vai dizer não para ela, Zezinho. A mina é top, mas você vai conseguir dizer não para a tentação. E como você aprendeu na escola dominical, Zezinho, quem faz a coisa certa merece recompensa ou castigo? Recompensa. E a tua recompensa vai ser que você vai ser acusado de assédio sexual. E os guardas vão te prender, Zezinho, vão te jogar na cadeia, Duque 13, mas fique tranquilo, Zezinho. Eu não vou deixar ninguém mexer com você na cadeia. E na cadeia você vai começar a prosperar também. A prosperidade na cadeia. Quem que é essa unção? E você quando vem vai administrar tudo na cadeia, a chave, delegado, vai ter o WhatsApp dele. Você é o cara da cadeia, Zezinho. E lá na cadeia eu vou começar a te usar em revelação. Você vai começar a revelar sonhos. Mas a galera vai esquecer de você, Zezinho. Mas um dia, Zezinho, depois de 13 a 17 anos, o cara vai lembrar de você, vai falar de você para Faraó. O Faraó vai te chamar, você vai revelar o sonho. E ele vai te colocar como governador. E o sol, a lua e as estrelas. Foi isso que Deus falou para ele? Não. Deus só conta a parte boa.
Ele fala assim, eu vou te usar. Você vai para as nações da terra. Você é a resposta para essa geração. Só que ele não conta o que nós vamos ter que passar para que a nossa identidade seja firmada, para que a gente entre no propósito. Ele não conta, irmão, senão a gente desistiria no meio do caminho. Mas por que ele tem que trabalhar na nossa identidade? Para que quando a gente chegar lá, Zezinho não falasse para os irmãos, quem me viu passar na prova agora, a pior coisa que tem para o homem é ele chegar num lugar sem a identidade que Deus tem para ele. A pior coisa, Deus sabia que ele tinha que chegar e administrar anos de fartura, anos de escassez. Então ele falou, você vai passar pela escola. Por isso que eu acho, cara, que todo mundo que passa muito aperto financeiro é porque um dia vai ter muito dinheiro. Irmão, você perdeu a chance, hein? Aquele cara vai dizer, cara, agora eu sei, mano, se o cara consegue fazer um almoço com 5 pila, mano, imagina quando Deus colocar 5 mil na mão dele. Ah, mano, ele vai ganhar o mundo para Jesus. Nós não entendemos essa escola, mas a Bíblia está dizendo, irmão, nas nossas experiências pessoais agora, não são traumáticas, não são para nos parar, são para cooperar. Deus quer operar em nós, mas a forma que Ele vai usar, eu preciso da ajuda de situações, de coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então sabe qual a definição que eu chego? Que em Deus não há má experiência, pois até o que parece mal é para o nosso bem. Até o que nós estamos hoje, cara, achando que é mal, ali na frente nós vamos descobrir que foi para o nosso bem. Se nós estamos em Deus, entenda, eu não estou falando de pecado, eu não estou falando de a gente viver fora da vontade de Deus. Você está na vontade de Deus, meu irmão? Então fique tranquilo. Todas essas coisas que estão acontecendo, estão cooperando para que a nossa identidade seja forjada. Todos os homens da Bíblia foram assim. Paulão se converteu. Teve uma experiência maravilhosa. Era da igreja da glória a Deus. Dizer, irmão, Paulo está aqui, já sabe da lei. Foi ensinado, discipulado por Gamaliel. Mas nós vemos a igreja rejeitando ele. Na verdade, a palavra de incentivo que ele ganhou quando ele caiu do cavalo, foi assim, mano, você vai sofrer muito por causa do meu nome. Imagina, o cara se converte hoje, aceita Jesus, lá na salinha da consolidação, o consolidador fala para ele, mano, você vai sofrer muito agora que você aceitou Jesus. Quem que é uma palavra dessa? O cara vai para Tarso, é esquecido, toda aquela história. Deus estava trabalhando em Paulo, porque ele diz, você é um vaso para mim escolhido. Moisés, todos os homens da Bíblia, você acha que vai ser diferente comigo e com você? O que nós temos que crer? Que agora as nossas experiências pessoais não é mais de um homem caído, agora é de um povo que ama a Deus. Você ama a Deus? Então você tem que acreditar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ainda que para você seja nada bom, ainda que você fale, Deus, isso aqui não está nada perfeito, isso aqui está muito desagradável, mas eu acredito que o Senhor me ama, que agora eu te amo e que agora eu tenho um propósito em tudo isso. A Bíblia diz que Deus se agradou em esmagar Jesus. A Bíblia diz em Romanos 8 que aquele que não poupou nem o seu próprio filho, o próprio Jesus, não foi poupado. Você acha que eu e você seremos poupados? Deus está trabalhando na nossa identidade, irmãos. Nós temos que entender que a vontade é boa, perfeita e agradável. Agora, se eu não tenho a noção de amar a Deus, o primeiro beliscão, a primeira situação, estourar o pneu do meu carro, eu vou abandonar a fé. Ontem nós vimos Jeremias abraçando tudo que Deus tinha para ele, quando ele ouve a identidade dele. Mas se nós não entendemos esse processo das experiências pessoais, Deus é um Deus que quer se relacionar com a gente no âmbito pessoal, irmãos. Ele diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça ele sabe. Eu não sei por que ele precisa dessa informação, mas diz que ele sabe. Ele está falando assim, cara, eu conheço você. Eu sei o que você precisa. Eu sei, cara, aonde você precisa ser tratado. Eu sei que a tua identidade tem que ser redefinida. Deus quer redefinir a nossa identidade. E as experiências pessoais começarão a acontecer. Um homem que não ama a Deus e não tem noção dos seus propósitos, não pode falar como o apóstolo Paulo. Anota aí,
2 Coríntios 4,17. Sabe o que Paulo dizia? Das surras que ele levava, das aflições, do naufrágio. Ele dizia assim: essas leves e momentâneas tribulações. As tribulações de Paulo não era porque ele chegava atrasado no trabalho e o patrão pegava no pé dele. Não era porque ele tratava mal a mulher, daí a mulher queria separar, ele falava: o inimigo está se levantando no meu casamento. Não. Era por causa da justiça do reino, mas ele dizia assim: galera, eu vou dizer para vocês, tudo que eu passo aqui são leves e momentâneas tribulações. Por que, Paulão? Porque elas não hão de se comparar com o peso de glória que há de ser revelado. Porque eu não atento para as coisas que se veem, mas para aquelas que são eternas. Quando nós entendemos a nossa identidade sobrenatural, todas as situações que nós passarmos, por mais desagradáveis que sejam, nós vamos chamar de leves e momentâneas tribulações. Porque nós vamos entender, irmãos, que o que Deus está trabalhando em nós e vai trabalhar através de nós no propósito é maior. Agora, qual que é o grande problema? O pastor Valdeci, um amigo meu de São Paulo, resolveu esse problema. Ele orou, o culto de primeiro de ano deles é o culto mais esperado. O pastor consagra, ele traz uma palavra que dirige o ano inteiro. Eles estavam na virada desse ano, o pastor foi pregar, e esse ano diz que ele consagrou muito, a galera estava esperando a palavra. E ele chegou assim e falou: irmãos, se vocês soubessem o que Jesus me falou, todo mundo se segurou na cadeira, abriu o ouvido, vamos ver o que Jesus falou para o pastor Valdeci, esse homem em consagração. Ele disse exatamente assim para mim: na minha obra, você mais me atrapalha do que me ajuda. E eu gasto mais tempo trabalhando em você do que com você. Irmãos, qual que é o grande problema? Por que Deus está redefinindo a nossa identidade? Para depois nos inserir no propósito. Porque a verdade é essa: Deus gasta mais tempo trabalhando em nós do que através de nós. Ele vai usar situações que eu e você temos que chamar a partir de hoje de leve e momentâneas tribulações, porque há de ser um peso de glória revelado em cada um de nós. Mas eu não quero ser o profeta do caos. Não só são más experiências, existem boas experiências, irmão. Nós temos que começar a ter experiências pessoais. Nós temos que parar de contar a história dos outros, ler livro de fulano de tal, do cara que era amigo do Espírito Santo, do cara que andou nas costas de um serafim, do cara que um dia... A minha identidade tem que ser forjada de uma experiência. Olha os homens da Bíblia. Quando eles tiveram uma experiência pessoal com o Senhor, a vida deles foi redefinida. Ontem o William citou o Isaías, eu gosto muito do Isaías. Porque o Isaías era um cara, antes do capítulo 6. Você concorda comigo? Você já leu o livro do profeta Isaías? Depois leia. Você vai ver que até o capítulo 6 ele era um cara cheio de si. Ele era um cara que se apoiava no parentesco que ele tinha com o rei. Ele era um cara que tinha uma identidade terrena, ele era um profeta já. Mas depois do capítulo 6, que ele tem aquela visão, uma experiência clara, uma experiência pontual, no ano da morte, numa época de crise, numa época complicada, Isaías teve a experiência dele. Irmão, nós temos que voltar a ter experiências com o Senhor. A terra nos deu muitas más experiências. A terra imprimiu em nós coisas complicadas, mas as experiências com o Senhor são aquilo que sara a nossa alma. São aquilo que redefine quem nós somos, a nossa identidade. Existem coisas, irmãos, que não é um bom pregador que vai fazer em nós. Não é um vale do sal que vai fazer em nós. Não é uma palavra profética que vai fazer em nós. Tem coisas que só vão acontecer quando nós estivermos lá no nosso quarto, nós e o Senhor. Tem coisas que no momento de adoração, tem coisas que só o Senhor pode fazer em nós. Isso se chama experiência pessoal. Nós estamos buscando nos outros. Mano, nós estamos buscando, os homens têm o que repartir com nós, mas existem coisas que só o Senhor. E a nossa identidade, ela tem que descer do alto. Isaías tem uma visão clara, eu chamo isso de uma visão 3D. Por quê? Porque Isaías teve uma visão 3D naquele episódio. Primeiro D, de si mesmo. A nossa identidade começa a acontecer quando a gente se enxerga, irmãos, e vê que nós estamos errados naquilo que nós estamos vivendo. Ele diz: ai de mim.
Aquele cara que só sabia dizer, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Quando ele vê o céu descendo, ele fala, ai de mim. Primeiro dele, teve uma visão de si mesmo. Ele falou, cara, tá alguma coisa errada aqui, ó. Que esses sejam dias onde você olha para a sua vida e fala, cara, tá errado. O Senhor está me redirecionando. Primeiro dele teve uma visão de Deus. Porque tendo uma visão de Deus, ele tem uma visão de si mesmo. Ele vê um Deus que é santo. Depois ele vê a sua condição e diz, ai de mim. E o terceiro dele tem uma visão do próximo. E o Senhor pergunta, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele fala, eis-me aqui, visão 3D, de Deus, de si mesmo e do próximo. E o Senhor fala, a quem enviaremos? Aquele cara que não queria ir. Então, como o William falou ontem, é muito pontual. Às vezes nós estamos trabalhando no propósito, mas o problema das pessoas não é descobrir o propósito. Elas nunca vão entrar no propósito, elas não entender a sua identidade. Nós estamos trabalhando nas desculpas das pessoas, mas na verdade elas não estão dando desculpas, elas estão dizendo o que elas são. Por isso é dias que o Senhor quer que nós tenhamos experiências com Ele. Existem mágoas dentro de nós, existem situações complicadas, existem coisas que estão travadas, que só uma experiência pessoal vai resolver, irmão. Pilar da experiência pessoal, Paulo no caminho de Damasco. Ele estava com uma identidade, ele acha que estava fazendo certo, ele era um homem piedoso, mas literalmente ele cai do cavalo. E o Senhor aparece para ele e redefine a identidade dele. Nós temos que cair do cavalo, cara. Muitas vezes nós estamos fazendo o nosso caminho. Nós já estamos com o nosso projeto traçado, ministerial às vezes. Nós já estamos com a nossa carreirinha pronta. Mas o Senhor quer nos... Isso é uma experiência, cara. Eu não posso chegar para você e dizer, o que você acha? Cara, eu não sei, mano, a vida é tua. Vai lá naquele livro. Todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum havia. O nosso papel é entrar nesse lugar e fazer os downloads. Todos os homens, Zaqueu, olha quem era Zaqueu, cara, o pilantra. Ontem, quando o William falou do Zaqueu e do jovem rico, os dois, a Bíblia diz que eram ricos, o problema não é o dinheiro. O problema é a identidade de um homem. Quando o Zaqueu tromba Jesus, cara, a vida dele é redefinida. Metade do que tem ele dá aos pobres, e quem ele defraudou, ele restitui 4 vezes mais. Ele é redefinido. Um encontro com Jesus mudou a vida de Zaqueu. Agora eu pergunto, a quantos encontros nós temos vindo todos os domingos? Nós dissemos que estamos andando no Espírito e nada é redefinido na nossa vida. Olha o gadareno, o cara era um maior endemoniado. Nós estamos todo dia dizendo que o inimigo está cirandando lá em casa, mas o gadareno era possuído. Ele trombou Jesus, a identidade dele foi redirecionada. Ele falou, mano, nem vem comigo, vai para Decápolis. O cara virou um apóstolo de 10 cidades. Olha a mulher samaritana, ela trombou Jesus na hora do almoço num poço, aquela que era piriguete de Samaria, uma experiência, ela foi e anunciou Jesus para a cidade inteira. E nós estamos todos os dias dizendo, Jesus está aqui, o Espírito Santo está nos tocando, mas nós não conseguimos. Nós precisamos, irmãos, ter experiências de verdade. Jeremias no capítulo 1, ele teve uma experiência, veio a ele a palavra do Senhor e bagunçou a vida dele. Moisés, mesma coisa, estava de boa, já tinha fugido do Egito, já tinha casado com uma mina, estava trabalhando com o sogro. Mas um dia ele viu uma sarça pegando fogo, e naquele diálogo com o Senhor, naquela sarça, foi redefinido quem ele era. Ele pode voltar no Egito e peitar Faraó, porque ele sabia quem ele era. E sabe qual é a grande sacada, irmãos? Quando nós sabemos quem nós somos, nós estamos preparados para viver o que Deus tem para nós. Lá em Hebreus diz que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres ilusórios do pecado. Porque ele sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é, você não consegue mais ficar pagando de gatão no palácio de Faraó. Você não consegue mais ficar com roupinha de egípcio e dizer, ai, Deus me deu um grande livramento, Deus me prosperou. Você tem que ser quem você é. Complicado. Mas é dias que o Senhor não vai deixar mais nós ser quem nós somos. Amém? Vamos dizer, perdi, Senhor. Eu não presto para mais nada.
O dia que você souber quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. O dia que você souber, cara, que Deus dizer, cara, você é isso. Eu imagino que João Batista ficou a vida inteira guardando na garganta quem ele era. E olha que louco, um dia quiseram falar que ele era o próprio Cristo. Se o cara não tem identidade, fala a verdade. Ele falou, mano, acho que eu sou mesmo. Estavam comparando ele, falou assim, que não é ele? Ele falou, não, eu não sou. Quem é você então, João? Acho que ele guardou a vida inteira na garganta. Porque ele também era filho de sacerdote. Ele também tinha um caminho terreno traçado. Mas ele se preparou a vida inteira para dizer, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou nem mais, nem menos. Quando eu queria o exaltar, ele falou, não, convém que ele cresça. Eu não sou isso. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos querendo ser mais, ou nos menosprezamos e queremos ser menos. Porque está faltando a identidade, quem você é. E Deus vai usar as experiências pessoais. O mundo nos usou más experiências, o mundo maculou o que Deus tinha para nós, o pecado. Mas agora nós estamos em Cristo Jesus, e aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, irmão, tudo se faz novo. Vamos acreditar, vamos deixar o Senhor nos dar experiências, seja elas pesadas, seja elas desagradáveis, mas momentos com Ele, que vão gerar em nós a identidade que Ele tem, amém? O segundo pilar, como que é formada a identidade verdadeira? A identidade sobrenatural, da mesma forma que é formada a identidade natural. Se nós agora estamos tendo experiências, e essas experiências estão dentro de um contexto, o meio social em qual nós vivemos agora. Qual é o meio que nós vivemos agora? Como novas criaturas, como cidadãos do céu. São dois. Primeiro, o tipo de sociedade que nós estamos agora é o reino de Deus e a igreja de Cristo. Nós temos que entender que essas duas coisas têm que ser mais fortes do que as coisas da terra. Mais do que viver em Pelotas, mais do que ser gaúcho, faca na bota, mais do que você ser corintiano, mais do que essas coisas da terra que muitas vezes são complicadas, né? Principalmente o corintiano. Tem que falar, mano. Você está no reino de Deus. Diga assim, eu estou no reino de Deus. É um reino perpétuo e inabalável. Você está na igreja de Cristo, que está sendo edificada a cada dia. Muitas vezes nós achamos que, cara, essas coisas da terra estão... Por isso nós estamos tendo experiências com elas. Mas a hora que nós se posicionarmos, como William disse ontem, eu não estou assentado numa cadeira, num barracão, estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu tenho que começar a trazer isso, não só como uma declaração, não é uma declaração profética, é uma convicção de vida. Abra sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 2. Primeiramente, o reino. Que tipo de sociedade que nós estamos agora? Diga assim, é o reino. Diga, o reino perpétuo e inabalável. Daniel, capítulo 2. Versículo 44. Quando você achar, diga achei. Esse é o meio agora que nós estamos inseridos, irmãos. Mais do que curitibano, eu sou desse reino. Mais do que, cara, isso, aquilo, essa... Não, eu sou isso aqui, eu estou nesse lugar. Daniel 2,44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, e será estabelecido para sempre.
É um reino perpétuo e inabalável. Nós estamos inseridos num lugar, irmãos, que não é transitório, que não é ilusório, que não é circunstancial. É um lugar perpétuo e inabalável. Por isso que Paulo diz, essas leves e momentâneas. Ele está dizendo, cara, aqui tudo é transitório. Mas nós não atentamos para as coisas que não se veem, mas para as que são eternas. Nós temos que entender que essas experiências nós teremos nesse lugar. Hebreus 12, 28 diz que nós recebemos este reino inabalável. Aonde está esse reino? Lucas 17, 20. O reino de Deus não estará nem aqui nem lá, porque o reino de Deus estará dentro de vós. Já não são mais as coisas de fora que influenciam na minha identidade. São as coisas que Deus está colocando dentro de mim que vão influenciar na minha identidade. Se eu entender isso, eu vou me posicionar no reino de Deus. O reino de Deus tem outros valores. O reino de Deus tem outros princípios. O reino de Deus tem outra cultura. Não vos conformeis com este século, com este mundo. Não tome o formato. A nossa identidade não é mais forjada por esse mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu tenho que entender o reino de Deus. Eu tenho que focar nisso, irmãos. Que o meu meio social agora, espiritualmente falando, é o reino de Deus. Por isso que Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar sua casa própria, amém? Amém? Não. Buscar em primeiro lugar seu ministério de fogo, amém? Buscar em primeiro lugar seu camaro amarelo, não. Jesus dá uma ordem dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas nos serão acrescentadas. Quando nós não temos uma identidade verdadeira, nós invertemos o versículo. Nós buscamos as coisas, porque nós queremos firmar a nossa identidade. Quando nós começamos a buscar o reino e temos a identidade redefinida, a gente fica tranquilo que as coisas vão ter que servir o propósito. Busque em primeiro lugar o reino. O que Jesus estava falando? Ele estava falando no Sermão do Monte, ele estava ensinando, cara, tenham todas as práticas que eu estou ensinando e você vai estar priorizando esse reino. Esse reino. O meio social de vocês é esse reino. E sabe como que esse reino funciona? Ele começa no capítulo 5 dizendo, esse reino funciona diferente do mundo. No mundo a felicidade é ter. Agora com vocês é diferente. Com vocês o cara quer ser feliz, ele tem que ser humilde. Porque dele é o reino. O cara tem que chorar. O cara tem que ser limpo de coração. O cara tem que ser manso. O cara tem que ser misericordioso. Jesus começa ensinando que esse reino tem outros valores. Que esse reino tem outra perspectiva. Que agora a felicidade não é mais aqui fora. A felicidade é um tipo de pessoa que eu sou. Que eu estou me tornando. Então eu já não dependo de nada para ser feliz. Aqui fora. Jesus começa a ensinar que o reino de Deus é ter uma vida de oração. Fala, galera, quando vocês orarem, façam assim, assado, orem dessa forma. Mateus capítulo 6. Isso é priorizar o reino. Agora, qual que é o problema? Nós queremos viver, ter uma identidade no meio social que agora estamos, mas nós não estamos priorizando o reino. Como que nós vamos ser gerados? Jesus ensina, vocês querem viver o reino? Tenha uma vida de liberalidade. Abra mão, dê esmolas, mas não para se aparecer, porque os hipócritas são assim. Jesus ensina que priorizar o reino é ter uma vida de jejum. Jesus vai ensinando que priorizar o reino é ter uma vida de amor ao próximo, e uma vida onde eu amo até o meu inimigo. Jesus vai ensinando que agora priorizar o reino, viver o reino de Deus, não é mais viver só com uma mudança moral aqui fora. Não é só não adulterar no sentido de ir para o motel com uma moça. Não é só não matar de pegar uma Glock e pipocar o maluco que você está com raiva. Ele diz agora, eu já não estou mais legislando nas suas atitudes, mas na intenção do seu coração. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já é um adúltero.
você já está fora do padrão do reino. Se você chamar teu irmão de tolo, se você tiver raiva do teu irmão, você já matou ele do teu coração. E aí ele chega lá no auge do seu irmão e fala assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos tendo a identidade redefinida, porque nós estamos vivendo uma vida muito aquém do reino de Deus. Nós estamos achando que o reino de Deus é frequência nas nossas reuniões apenas. Nós estamos achando que o reino de Deus é dar o dízimo, não beber, não fumar, não catar as minas, fechou. Nós continuamos sendo as pessoas que sempre fomos, porque é nesse ambiente chamado reino de Deus que a nossa identidade verdadeira é formada. É nesse lugar de oração, de amor, de vida interna. É nesse lugar de liberalidade. É nesse lugar que eu vou abrindo mão da minha natureza, da minha identidade terrena, e eu vou abraçando o que Deus tem para mim. Mas dentro do reino tem um outro ambiente, muito mais prático que Ele nos colocou, que é a igreja. A igreja também é o meio que nós vivemos hoje, a igreja de Cristo. Se o reino é perpétuo e inabalável, a igreja de Cristo é a embaixada do reino na terra. Essa é a igreja, irmãos. Eu não sei qual definição de igreja você tem, mas a igreja é a embaixada do reino de Deus. A igreja é representante legal, autorizada desse reino. Não vamos abrir o texto, mas você lembra o que Jesus liberou para Pedro? Em Mateus 16, 18, ele falou: Pedro, esta é a minha agência missionária, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, amém? Não. Pedro, essa é minha casa de recuperação, e as portas do inferno, não. Ele falou: Pedro, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós podemos dizer assim, irmãos, a única instituição que Jesus deu legitimidade para ser embaixada do reino de Deus é a igreja. É a igreja, é o que nós estamos aqui. Não é o barracão. É esses cidadãos do reino juntos. Essas pessoas que estão vivendo a vida comunitária. Essa expressão é o corpo de Cristo. Se tudo que Deus quer se manifestar é através da sua igreja, que somos nós. A igreja, Ele está edificando a sua igreja. Efésios 5:25 diz que Ele começou essa boa obra, que Ele vai edificar a sua igreja, que Ele vai lavar a sua noiva, que Ele vai santificar ela, até que ela fique sem mancha, sem mácula, sem ruga, gloriosa, irrepreensível. A igreja está em constante edificação, nós não podemos estar fora disso. Nós queremos a nossa identidade redefinida, amém? Nós temos que entender algo. Não existe carreira solo. Aquele que se isola, diz Provérbios, se levanta contra a verdadeira sabedoria. Aquele que se isola busca seu próprio interesse. A nossa identidade não vai ser trabalhada por Deus se a gente anda solo. E não estou dizendo de estar num barracão. Muitas vezes nós estamos em galera, mas nós continuamos não andando como igreja. Não existe identidade redefinida numa caminhada solo. Se você olhar Mateus 6, diz que o Pai é nosso, o pão é nosso, os pecados são nossos, enfim, é nós. Isso é a igreja. Muitas vezes nós batemos no peito e dizemos assim: não, mas a igreja sou eu. Você não vai ver isso no Novo Testamento. O meio social, se a nossa identidade natural, ela não é forjada sozinho. Se você pegar uma criança, isolar ela do mundo, colocar ela num quarto, só ficar jogando comida e água por debaixo, e ela fica igual uma criança ali a vida inteira, sem se relacionar com ninguém. Com 30 anos, você abre aquele quarto, como que vai ser a formação dessa criança? Se até a nossa identidade natural ela é formada pelo meio, nós não nascemos, Deus colocou a sua igreja para nós aprendermos a ser gente do jeito que Ele quer que nós sejamos. Amém? Agora, qual é o grande problema? O problema é que nós não somos igreja, muitas vezes, como Ele quer que nós sejamos. E aí a igreja tem sido um instrumento de más experiências.
As pessoas têm desprezado o que Deus tem para elas, desprezado o que elas são em Deus, porque elas falam, cara, eu não quero isso aqui não, mano. Estou bem louco disso aí, quero ficar em casa, agora eu vou congregar pelo Facebook, agora tem os cultos online, não, né? Você que nos assiste, nada contra você, eu sei que aqui é um complemento à tua caminhada. Mas a gente acha que as más experiências, cara, são a igreja. Nós estamos se isolando, cara, do meio que Deus criou para a nossa identidade. Nós estamos se tornando aquilo que Deus não quer que se tornemos, porque temos desprezado a realidade da igreja, da embaixada do reino de Deus, a realidade prática do reino de Deus, o meio social, a família da fé. Se o homem natural, ele herda da sua família, do que ele se relaciona, da sua escola, nós agora, para receber essa identidade sobrenatural, nós temos que entender que a igreja é importante nisso. E que tipo de igreja Deus quer que nós sejamos, irmãos? A igreja que está na palavra de Deus. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 2. Então, o primeiro pilar da nossa identidade, as experiências pessoais, que todas as coisas cooperam. As experiências pessoais com o Senhor. Agora o meio social que nós estamos vivendo agora, é o reino de Deus e a igreja. Agora, nós temos que viver isso aqui como igreja, irmãos. Porque o que tem acontecido hoje? Más experiências têm sido geradas e as pessoas têm colocado na conta da igreja. Cara. Isso tem atrapalhado na formação que Deus tem para cada um de nós. A igreja é a plataforma. A igreja foi esse meio que Ele nos inseriu. A igreja não salva, mas é ela que desenvolve aqueles que são salvos. A nossa identidade vai se desenvolvendo nesse meio. E que diz em Atos 2,42, como que a igreja era e tem que ser? Aqui não está dizendo que cor que tem que ser a decoração da igreja. Aqui não está dizendo qual tipo de ritmo musical tem que tocar. Isso cada igreja é livre. Mas aqui estão os princípios de como nós devemos viver em comunidade. Amém? Para que seja gerado em nós o que Deus quer. Atos 2,42, todos acharam? Fique com a Bíblia aberta. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Então, primeiro aqui libera pilares da igreja. O que sustenta a igreja, o que vai sustentar tudo que vai ser citado depois. O problema é que nós queremos uma igreja como a de Atos, mas nós não queremos ser como eles eram. Nós sempre estamos atrás dos resultados que eles tinham, mas não da prática que eles tinham. E esse primeiro versículo, ele libera os 4 primeiros pilares, que tem que ser para a igreja daquela época, para a igreja de 1900, para a igreja de 2020, para a igreja até Jesus voltar. Primeira coisa, antes de entrar nos pilares, diz que eles perseveravam. Você quer viver, cara, num ambiente, no meio social, onde Deus forja a tua identidade, que é a igreja? Primeira coisa, tem que ter perseverança. Porque não é fácil, mano. Não é melhor andar sozinho? Mais tranquilo, cara, eu me aguento. Sabia? Eu sou chato, mano, mas eu me aguento, eu me suporto, porque não tem como me livrar de mim mesmo. Às vezes eu estou de cara comigo, só que não... Então a primeira coisa que essa igreja tinha era perseverança. Tenho que perseverar. A palavra perseverante, aqui, no original do grego, é a palavra tomar partido, aderir a algo, comprar uma ideia. Esses caras, eles compraram uma ideia. Eles decidiram viver dessa forma, como igreja. Com os pilares que nós vamos estudar daqui a pouco. É tomar partido, cara. É como aquele cara que é de um lado, ele não passa para o outro. Ele é perseverante, é o básico para ser igreja. É não desistir, é não desanimar, é não abandonar. Nós não podemos abandonarmos esse lugar. Então, ser perseverante, interessante que quando Atos foi escrito, Lucas é um historiador. Fazia mais ou menos, no mínimo, 15 anos que ele estava andando com aqueles caras. E depois de 15 anos ele falou, mano, esses caras perseveram nesse tipo de vida. A nossa identidade em Deus, ela é uma construção, irmãos. Ela não vai vir com uma palavra profética. Nós temos que perseverar nesse ambiente que é a igreja.
15 anos depois, Lucas pegou o papel, a caneta e falou: deixa eu escrever aqui como é que esses caras vivem. Faz quanto tempo que nós estamos perseverando em ser igreja? Dessa forma, olha o que diz aqui, ó. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja tem que ter esses 4 pilares: doutrina, comunhão, partir do pão e nas orações. A igreja não é levada por ventos momentâneos. A igreja não é levada com uma nova ondinha, com uma nova moda, com o que está dando certo, se moldando ao que o mundo. Não, mano, agora oração não dá muito resultado. Acho que o negócio é fazer outra coisa. Não, irmãos. É os pilares de ser igreja. Nós temos gerado más experiências porque nós não estamos perseverando nisso. Eles perseveravam primeiro na doutrina dos apóstolos. Essa expressão doutrina dos apóstolos é basicamente todo o ensino que Jesus passou para aqueles homens. Eles estavam andando na pegada do que eles receberam do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam andando, cara, num lugar de ensino, num lugar de entendimento, num lugar onde as palavras de Jesus, cara, tinham razão. Eles não estavam inventando nada novo. Os apóstolos aqui, basicamente, a única coisa escrita que eles tinham, sabe o que era? Era o Sermão do Monte. Eles não tinham a Bíblia completa como nós temos. Já fizeram tudo isso. Imagine o que nós podemos fazer, mano, com o Novo Testamento. Se nós começarmos a perseverar num lugar de ensino, onde a palavra de Deus tem razão, onde a palavra de Deus é a maior autoridade. Porque até os apóstolos estavam sujeitos à palavra. Um dia, Paulo falou assim: galera, se um dia eu não tomar meu remédio, eu vim aqui para vocês ensinar outra coisa, outro evangelho, que seja maldito. Se aparecer um anjo do céu e vir com uma historinha também, que tem outro evangelho, que ele seja maldito também. O que Paulo estava falando? Cara, vocês têm que entender que a palavra de Deus, as escrituras, o ensino, ela tem um lugar de pilar, um lugar maior. Lutero dizia: rejeite qualquer ensinamento que não provém da Escritura, mesmo que ele faça chover milagre todos os dias. Por que as pessoas estão tendo más experiências? Porque a Escritura tem deixado de lado, que a gente quer milagre. Se aconteceu um borobodó aqui, mano, não interessa o que o cara está fazendo, se está na Bíblia, não está, o importante é que eu senti, e a nossa identidade está muito louca. Mas a igreja é esse lugar, amém? A igreja tem que voltar para esse pilar. Segundo pilar, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A comunhão é o congregar daqueles que têm algo em comum. Comunhão. Até o credo apostólico, que foi uma das primeiras confissões de fé, diz: creio na comunhão dos santos. Não tem como, cara, andar nesse reino, não tem como ser trabalhado por Deus, não tem como receber a identidade que Ele tem, cara, andando sozinho, não tendo comunhão. Não, eu só vou ir no culto, deixa eu quietinho no meu canto, ninguém se mete na minha vida. Não, cara, a vida cristã é assim, cara, é um se metendo na vida do outro. É comunhão. Na verdade não está se metendo, irmão, porque nós já estamos juntos. Nós estamos no mesmo reino, então nós estamos ligados. Amós 3,3, andarão 2 juntos se não tiver entre eles comum acordo. Comunhão não é todo mundo ser igual. Comunhão não é ter o cabelo igual, usar a mesma pulseirinha, a mesma camisetinha, o mesmo adesivo no carro, gostar da mesma música. Não, irmão, isso aí é outra coisa. Comunhão é a gente ter um acordo comum. É eu ser totalmente diferente do meu irmão, mas existe um comum entre nós, que faz a gente caminhar, andar junto. Esses homens, eles viviam isso. Eles não eram perfeitos, mas eles caminhavam em comum acordo. Não em conveniência. Enquanto me serve, eu caminho. Enquanto essa igreja é legal, enquanto a palavra é gostosa, enquanto amanhã se não tiver, e eu fico aí, ó. A comunhão, ela é verdadeira quando eu não busco o meu interesse, e você não busca o seu interesse. Nós andamos em comum acordo. Isso é ser igreja, irmãos. O meio que Deus gera a nossa identidade
Por que nós estamos falando da igreja? Porque é o reino de Deus e a embaixada dele, que é a igreja. Eu não posso ser gerado assim, cara, fora disso. O comum acordo, ele não está atrelado à necessidade do momento. Ele está atrelado ao propósito. Sabe o que faz você congregar aqui no Novo Território? Não é se você se sente bem aqui. Mas se o propósito de Deus na tua vida, aqui, encontra lugar. Isso é uma comunhão. É um princípio do reino, é um princípio de Deus. Deus é um Deus em comunidade. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade que dá um nó na nossa cabeça está nos ensinando todos os dias que Deus que é Deus. Ele não anda na caminhada solo. Lá é o façamos. Agora o Satanás não. O Satanás gosta de andar sozinho. Ele andava lá no céu com os anjos e falou, não, tá bom, quero ser o dono. Ele foi lá e abriu a... Lá só ele manda, mano. Ele é o cara, ele é a autoridade maior, ele é o apóstolo do inferno. Tem um anelzão assim, ele fala, beija meu anel, que eu sou o cara. O Pai e o Filho. E o Espírito Santo. Na comunhão, eu abro mão do eu pelo nós. Por mais que a identidade ela é individual, ela não pode nos tornar individualista. Então, na igreja, eu consigo abrir mão do meu eu pelo nós. Na igreja, eu consigo saber quem eu sou no pessoal, mas eu não abro mão do coletivo. Jesus nos ensinou isso, irmãos. Quando Jesus veio para a terra, a primeira coisa que ele fez, cara, quando ele foi começar seu ministério, foi chamar 12 caras para andar junto com ele. No Getsêmani, que ele estava passando o momento mais difícil da vida dele. Ele que era Deus, ele chamou 3 dorminhocos para ir orar com ele. Ele olhava assim, 10 minutos de oração, olhava, os caras estavam roncando. Vocês não podem nem ficar 1 hora de oração comigo. Os caras top da liderança de Jesus não oravam nem 1 hora com ele. Mas ele falou, fiquem aqui comigo, que minha alma está angustiada. Mas a gente não. Nós estamos andando sozinhos. Mas o Senhor quer nos ensinar que a verdadeira comunhão tem que ser praticada. A comunhão é tão violenta que 1 João 1,7 diz assim, se andarmos na luz, quem está na luz aqui? Fechou. Como Ele está na luz, temos comunhão com quem? Não é com Deus. É uns com os outros. A comunhão é um sinal que eu estou na luz. Todo cara que tem dificuldade de caminhar com alguém, todo cara que tem dificuldade de se abrir, todo cara que tem dificuldade de ser quem ele é, ele não está na luz. Cara, se o cara não está na luz, eu tenho um mistério para você. Ele está onde? Nas trevas. Só tem 2 lugares, mano. É a luz ou é as trevas. Aonde você está? Descubra hoje no Globo Repórter. Onde nós estamos, irmãos? Por que a igreja talvez está sendo um lugar, a gente quer estar no clube, a gente quer estar no estádio do Chavante, a gente quer estar lá na Lobão comendo uma carne agora, em vez de ouvir esse pregador aqui que eu não estou entendendo nada. O último lugar que eu quero estar é com meus irmãos, mas o Salmo 133 fala o contrário, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam juntos. Se o salmista fosse escrever hoje, ele ia dizer, cara, que zica, que treta é quando os irmãos estão juntos. Nós perdemos o valor congregacional, mas nós queremos. Vem, deixa o céu descer. E Deus está dizendo, não, cara. Não vai descer nada. Vocês estão longe da minha realidade, vocês querem o reino, mas a minha embaixada, o que vocês podem apalpar, vocês estão desprezando. Esta é minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja que nós sonhamos existe, ela tem o pilar da comunhão. A comunhão. Nós aprendemos que o cara espiritual era aquele que se isolava, é ou não é? Nossa, aquele irmão, nem cumprimente ele, mano.
Porque, nossa, aquele cara é espiritual, mas deixa ele quietinho. Ele tem a cara fechada, passou 40 dias no monte. Mas Jesus está nos ensinando que espiritual é aquele que se relaciona. O reino dos céus trabalha com relacionamento. Qual que é o problema da igreja hoje? A igreja é forte de regras, é ou não é? Tem que ter um livro mais grosso que a Bíblia de regra para segurar a membresia, senão o bicho pega. Porque todo lugar que é fraco de relacionamento vai ter que ser forte de regra. Agora Deus tem o princípio da comunhão. Para que a comunhão seja forte, as regras serão fracas. Eu já não vou ter que pisar em ovos com meu irmão, porque ele sabe quem eu sou, eu sei quem ele é. Eu nem vou me decepcionar. Você não se decepciona? Não, porque eu já sei quem ele é. Agora sabe por que a gente decepciona? Porque não há genuína comunhão. Comunhão é tão séria que nós podemos responder uma oração que Jesus fez. Todo dia nós fazemos orações para Jesus. Mas em João 17:21, ele orou dizendo: Pai, qual que é o propósito da comunhão? Que eles sejam um. Os caras vão se relacionar tanto com verdade, com perdão, com amor, com tolerância, entendendo as diferenças, que vai chegar um ponto que eles vão se tornar um, parecido com nós, assim como eu e o Senhor somos um. E o mundo vai crer que o Senhor os enviou. A credibilidade do envio da igreja é quando a gente se torna um. E não tem como se tornar um sem comunhão verdadeira. E não tem como ter identidade sem ser igreja. Sem viver no meio de uma igreja que tem a comunhão. Unidade não é uniformidade. Confundiram isso. A pessoa fala: não, aqui nesse lugar estamos na mesma visão, estamos no mesmo espírito. Não, mas vocês estão idiotados. Todo mundo fala igual, todo mundo... Isso aí é, mano. Agora é unidade de propósito, de princípio, não de expressão. Então a igreja, o cabeça é Cristo. O corpo eu faço parte. E eu sou um membro que faço a minha parte. Salmo 133 seja o hino da nossa geração. Esse é o hino dessa geração. Ó, quão bom e agradável. A partir de hoje, nossos ajuntamentos vão ter que ser bom e agradável. A partir de hoje, as nossas reuniões, nossas conversas, nosso futebol, vai ser bom viver unido com os irmãos. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali Deus vai dar experiências para nós, irmãos. Dia de Pentecostes, tu desceu com cada irmão orando na sua casa. Irmão! Estavam todos cansados, creio eu, porque o judeu não ora sentado. Eles estavam sentados, mano. Ai, fazia 10 dias orando, mano. Não era 10 minutos. Mas eles estavam juntos. Estão juntos? Estão. Então desce a promessa. Estão no mesmo propósito? Não. Você está entendendo que Deus quer derramar coisas do céu? Falando aqui da nossa realidade, a identidade. O meio que Ele quer usar é a igreja. É a igreja. Terceiro pilar, partir do pão. Vou resumir aqui para a gente encerrar. É uma alusão bem simples à Santa Ceia, que era uma refeição completa. E a Santa Ceia tinha um propósito, 1 Coríntios 11:24, fazer isso em memória de mim. Significa uma igreja onde Cristo é o centro. Uma igreja, lá naquela época a Santa Ceia não era mensal, tá? Era quase que diária. Teve um pai da fé que ele quase quis colocar a Eucaristia como diária. A Eucaristia significa ação de graça. Que ele dizia que toda vez que nós nos reunimos para ceiar, para comer uma refeição completa e Cristo está no meio, isso é uma ceia. Olha que coisa preciosa, irmãos. Um lugar onde Cristo é o centro, onde a sua obra, o seu ensino, a sua vida, o seu senhorio. Irmãos, a nossa vida está escondida em Cristo, irmãos. A igreja tem que estar nesse pilar. 1 Coríntios 2:1, Paulo dizia que ele tinha um pilar. Era Cristo e esse crucificado. Romanos 11:36 diz que por dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória para todos sempre. Colossenses 1:15 diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Hebreus 1 diz que antes o Pai falou de várias maneiras,
Deus falou de várias maneiras aos pais, mas agora Ele fala através do Filho. Essa igreja era uma igreja que partia o pão de casa em casa, que celebrava o Cristo, que a mensagem da cruz para o pecador era evangelizadora, mas a mensagem da cruz para a igreja trazia gratidão, trazia o nunca abandonado o primeiro amor, trazia o fervor do aguardo pelo Senhor. Jesus Cristo é o centro. Uma igreja que perseverava, que tinha 4 pilares: o ensino da doutrina, da escritura, a comunhão, o partir do pão, e agora uma coisa muito preciosa também, as orações. Pensa numa igreja que orava. Quando você lê Atos, você vai ver que Atos é o livro das orações. Nós queremos a identidade que vem do céu, amém? Nós queremos e sabemos agora que o meio social é importante, a igreja. Só que igreja tem que ter um pilar, oração. Eu sei que a feijoada chama mais pessoas. O show gospel, então, você pode falar para o cara assim: mano, vamos lá na reunião de oração, depois vai ter uma almoção, uma costela de chão, vem 5 pessoas. Agora você fala: mano, vai ter um show gospel, vai estar o cantor fulano de tal, R$120 o ingresso, o cara paga os 120, leva 3 amigos, fica 500 metros do cantor e ainda fica gritando, cara, o show inteiro. Agora parece que a oração é uma coisa tão difícil. Mas, irmãos, nós queremos ser igreja. Nós queremos essa identidade sobrenatural. Nós temos que voltar para o lugar da oração. E aí o que acontece, DH? Acontece o que aconteceu com essa igreja aqui, ó. Se nós temos um pilar, nós vamos ser assim, ó. Lê lá comigo, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha o resultado, como que ficou aquela igreja. E como vai ficar a nossa igreja. Em cada alma havia o quê? Temor, mano. Imagina uma igreja que cada pessoa tem temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, porque já havia um ambiente para isso. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo o que cada um tinha necessidade. Então era um lugar sem necessidade. Porque eles viviam tanto em comunidade. Quando você vive muito em comunidade, as necessidades desaparecerão. E a igreja é esse lugar. Olha que experiências maravilhosas vão começar a acontecer na igreja. Olha que identidade suprida. Aquele cara que tinha identidade terrena soberba, porque ele tem muito, agora ele pega aquele cara que tem identidade que se acha desprezível porque tem pouco, agora eles repartem, todo mundo é sarado. O soberbo resolve o seu problema, o ganancioso e aquele que tinha autoestima baixa resolve o seu problema. As coisas começam a ter equilíbrio. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Olha o que acontecia com essa igreja. E todos os dias acrescentava-lhe o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Isso é igreja. E a nossa identidade vai passar por esse lugar. O meio social que você vive hoje, irmão, não é uma instituição humana meramente, não é uma coisa da cabeça do pastor Daniel, não é o nosso clube, não é um fenômeno social apenas. Você está entendendo o que Deus está falando? O reino de Deus e a igreja é o meio que Ele nos inseriu. E o último pilar, para a gente encerrar e assistir a final da Champions League, o que você acha que vai dar? Real Madrid ou o Atlético de Madrid? Eu quero que o Atlético de Madrid. Quem que está torcendo para o Atlético? Levanta a mão. Fechou? O resto para o Real. Então já vamos pegar lá, o Galvão ainda está aquecendo a voz lá. Bem, amigos da Rede Globo, falamos aqui ao vivo do San Siro, onde daqui a pouco, o Cristiano Ronaldo está ali, já vamos lá, tá bom? E o terceiro pilar, primeiro nós vimos são as experiências pessoais. Segundo, o meio social. O terceiro é a hereditariedade. Da onde nós viemos, irmãos? Você não acha que você é um super saiyajin, né, cara? Que tem uma caldinha meio do macaco, né? Se você acha, eu te respeito, mano. Tudo bem? Irmãos, nós viemos do nosso Pai do céu.
Nós não nascemos, quando nós nascemos de novo, Jesus diz, nós não nascemos da vontade do varão e da varoa. Existe uma identidade redefinida. A nossa herança hereditária agora não é mais as complicações do nosso pai, da nossa mãe, se foi uma catástrofe, se ele abandonou, se a camisinha falhou, se o comprimido não deu certo. Esqueça essas paradas. Se você está aqui hoje, é porque nós viemos do nosso Pai. Se você está em Cristo, você é um eleito dele. Interessante, Jesus disse em Mateus 11, 27, depois você lê lá: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Olha que estava fechado o clã, mas agora ele fala: e aquele a quem o Filho quiser revelar. Eu e você temos a testificação do Filho. O Filho está nos revelando o nosso Pai. Sabe qual é o problema, irmão? Nós temos que descobrir a nossa origem. A nossa origem é o Pai. Quem não conhece a sua origem jamais chegará ao seu destino. Eu passei a pregação inteira para chegar nessa frase. Anota que essa frase depois posta no Face. Quem não conhece a sua origem nunca chegará ao seu destino. O problema é que nós estamos querendo dar destino para as pessoas sem elas saberem a sua origem. E a nossa origem é o Pai. Não é o acaso, não é as circunstâncias, é o Pai. Quando nós olhamos para o Filho, nós temos a revelação do Pai. E não só satisfeito com isso, Romanos 8 diz que é o Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se você não tem essa testificação, a minha oração nessa tarde é que o Espírito testifique isso em você, cara. Isso não é uma lavagem cerebral, isso não é uma palavra profética, isso não é determino que você é filho de Deus. Você precisa dessa revelação para que a tua identidade seja redefinida. Nós temos que ter uma revelação certa que Deus é nosso Pai. Mas não aquela frasezinha, Deus é pai, não é padrasto. Porque o problema da igreja brasileira é que nós entramos no extremo. Nós não entendemos o que é paternidade. E nós achamos que Deus é um pai parecido com o Papai Noel. Nós pegamos a nossa herança terrena, foi profundo. Levei tapa na cara, meu pai não me deu nada, minha mãe me abandonou. Aí o cara vem na igreja, você é filho do rei, você tem um pai. Aí o cara pensa que Deus é o e ele vai te prosperar, ele vai. E nós entramos numa parada que não tem nada a ver com o pai. Não, cara, Deus é pai, mas é pai no padrão de um pai. Não de um Papai Noel. Não de um Papai Noel que está ali para lamber nossas feridas, que está ali para dar um presentinho, se a gente tirar uma nota boa. A teologia da prosperidade fez isso. Por isso nós estamos com a identidade confusa. Por isso que nós falamos, sou filho do rei, meu advogado é o meu Senhor. Qual pai que não quer ver o filho bem? E a gente está indo para um lugar terreno. Mas o Pai é revelado através do Filho, testificado pelo Espírito. Deus é um Pai consciente e responsável. E com a consciência decidiu ter filhos com responsabilidade. E Ele cuida dos seus filhos. Ele não é um pai que faz filho, mano, e fala, te vira. Então nós temos que entender Deus como Pai. Porque a nossa identidade fica confusa. Toda criança que não tem paternidade, ele pode ter um pai dentro de casa. Mas se ele não tem um pai mesmo, com paternidade, ele vai ter confusão na sua identidade. E às vezes nós estamos na igreja cantando, Ele é meu Pai, Pai nosso que está no céu, mas nós não entendemos o que é paternidade. O Pai do céu, teu Pai responsável, foi aquele que planejou a vida do filho. Não é um pai quando vê, o Thiago está aí agora. Não, ele planejou, como o William falou ontem, quando ele nos elegeu nele, quando ele parou para pensar em nós, quando ele parou. Você sabia que antes de Deus criar algo, Deus cria o seu propósito. Quando o cara, antes de criar um copo, o copo não nasceu do acaso. O cara para e pensa, fala, cara, eu tenho que criar um recipiente que consiga sustentar um líquido. Deus pensou em nós, irmãos. Ele sabia a nossa identidade, é exatamente que nós precisávamos ser assim, para o propósito.
Então Deus não é um pai, cara, que é irresponsável. A tua vida está escondida em Deus, cara. Sabe, você tem que olhar agora para os céus quando você for orar e entender que tem um pai. E o pai, ele libera pelo menos 4 coisas na vida do filho. Ele libera mais, mas dessas 4 a gente encerra. Proteção, provisão, direção e limites. A nossa identidade vai ser forjada nessas coisas, irmãos. Deus não é um Papai Noel. Deus não é um pai, às vezes, banana, igual eu e você, que fazemos o que os filhos querem. Que para ele ficar quieto, fica assistindo a Peppa Pig e tá beleza. Deus vai te tirar da frente da Peppa Pig. Vai te começar a pôr na escritura. Deus não vai te dar traquinas 10 para meio-dia. Ele vai te levar para o almoço. Ele vai saciar a tua alma. Ele vai te dar sede e fome da justiça dele. Deus não é um pai, cara, banana. Deus dá provisão para os seus filhos. Qual que é o maior crime atrás da nossa identidade? Que nós ficamos mendigando bênção, mano. Aí o pregador abre o culto dizendo assim: a bênção que você veio buscar hoje. Quando o pregador fala isso, fala: eu não vim buscar a bênção. Eu vim buscar o Pai. Eu não vim buscar a provisão, eu quero Ele. Por quê? Porque se eu tenho o Pai, eu já tenho a provisão. Você acha que o Isaac se incomoda, mano? O que ele vai comer amanhã? Você acha que o Samuel, se acordei esse dia, ele estava assim, ó, fazendo massagem na cabeça? E eu, 3 horas da manhã, estava indo no banheiro, eu estava indo orar não, tá, irmão? E eu falei: o que aconteceu, filho? Ele sentado no sofá da sala, falou: pai, estou preocupado. Eu falei: com o quê? Falta 5 dias para vencer o aluguel, será que nós vamos ter dinheiro? Tô brincando, tá, irmão? Isso nunca aconteceu. Porque o filho, ele sabe que o provedor é o pai. Ele não gasta tempo com essas coisas. Sabe, irmão, nós estamos confusos, nós estamos achando que Deus é... Sabe, é o Papai Noel. Será que minha cartinha chegou? Não, Ele é o provedor. As coisas vão ser acrescentadas. Saiba quem você é, cara. Você nunca mais vai querer ser o outro, cara. Porque o outro já existe. Você vai entender: cara, meu pai é aquele que me provê. Só que eu não estou falando só de La Plata. Não estou falando só de dinheiro. Provisões também emocionais, provisões espiritual. Tudo está no Pai, cara. Tudo está nele. Ele é meu provedor. Tudo que eu preciso está nele. Por que eu vou para outro lugar? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Jesus veio não para a gente ir para o céu, mas para a gente voltar para o nosso Pai. Nós estamos perdidos, cara. Mas Deus, o Senhor está nos redefinindo. Quer identidade? A tua herança hereditária é o teu pai. Jesus, ele tinha essa noção da identidade dele. Quando chegaram e falaram para Jesus: onde é que você estava? Ele falou: eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Ele sabia que José foi só um veículo. Ele respeitava José, ele serviu José, ele foi carpinteiro, tudo certinho. Mas ele sabia que ele veio do pai, sempre citava: para ele eu vou voltar. Quem sabe a sua origem, sabe o seu destino. É o pai. Ele é o provedor, cara. Ele é o provedor. Proteção vem do pai. A gente anda com medo, mano, a gente foca mais no diabo, cara. A nossa identidade está mais no diabo. É porque o inimigo, é porque aquilo. Eu fazer isso, senão o inimigo vai achar uma brecha. Eu vou ofertar porque eu sou um devorador. Tem que orar, né? Senão o capeta vem com um garfinho. A gente está mais com o traficante do que com o pai. A gente conhece mais o ronco do carro do bandido do que do pai. Não, irmãos. A proteção está no pai. A nossa vida não é uma brincadeira. O diabo vem dar uns tapas na nossa cara, né? O pai fica descobrindo, vai catar ele, só que ele já fugiu. Não, mano. Chama o teu pai. A nossa vida está protegida em Deus. Nossa vida está escondida em Deus. A nossa vida está oculta no nosso Pai. A gente acha que está uma batalha assim no céu, Jesus e o capeta. Aí o capeta está quase ganhando. Aí nós começamos a interceder, Jesus começa a reverter e vence. Não, irmãos. Lá em Apocalipse diz que quem vai amarrar o capeta e dar uma surra nele é Miguel. O pai nunca lutou com ele.
Não tem luta entre eles. Nós temos um pai. O diabo é o nosso adversário, mas eu vou te dar um conselho. Chama o teu pai. Nós somos cheios de complicações, cara. Nós somos cheios de, sabe, essa identidade terrena. A terra sempre quer nos puxar para baixo. Mas o pai é aquele que nos protege. O pai protege, cara, o que ele depositou em nós. O pai nunca perdeu um investimento, sabia? Então, cara, eu estou muito feliz, porque se ele está investindo na nossa vida, cara, porque ele sabe que vai dar alguma coisa. Eu acredito que ele olha para nós, que talvez nós não estamos correspondendo muito agora, mas está protegido os propósitos dele, que ele olha igual o Pedrão e fala: rapaz, quando você se converter, vai levar uma galera com você, hein, mano. Está protegido. Isso não te traz segurança? Qual que é a proteção do pai? Não é para nos tornar mimado, é para nos dar segurança na nossa identidade. Você é seguro, como o William falou ontem. Não vamos nos menosprezar. Não despreze o dom que há em ti. Nós estamos às vezes desprezando porque nós não entendemos que temos um pai, cara. Um provedor, um protetor, um que dá direção. Nós estamos mais perdidos que segue tiroteio. Cada dia eu sou uma coisa. Chega lá no Facebook e muda a descrição. Já percebeu? As pessoas estão ouvindo tanto Deus. Um dia Deus fala uma coisa, um dia Deus fala outra. Estão sem direção. Agora o pai não. Uma coisa que o pai traz é a direção, é a orientação, rumo a um lugar certo, com critérios. Direção. Como flecha na mão do valente são os filhos. Já viu como que é uma flecha? O arqueiro solta a flecha e a flecha fala: eu não quero ir para lá, eu quero ir para cá. Eu determino, pai, que eu vou fazer isso. Não. Quem determina o alvo não é a flecha. Você é a flecha. Sabe quem que determina o alvo? O pai. Não é o meu projeto de vida. Eu tenho que me enquadrar naquilo que o pai. Então não é o que eu quero fazer. Venha o teu reino aqui na terra. Faça a tua vontade, não a minha. Jesus mostra isso para nós no Getsemane. Mas na nossa identidade nós queremos determinar, como eu disse, o coração do homem faz planos. Mas a identidade sobrenatural é quando vem a resposta certa que vem da boca dele. E a quarta coisa e última. O pai de verdade, ele traz limites. Os limites são as seguranças do pai. Sabe quando eu chego para o Samuel e falo assim: cara, não sobe nessa escada. Eu estou querendo preservar ele. Se ele me obedecer, ele está debaixo do... Agora, se ele não obedecer, cara, eu já não sou responsabilidade. Quantos tombos a gente tem levado? Quantas coisas tem maculado a nossa identidade porque a gente não tem respeitado os limites. O Senhor tem falado: cara, vai até aqui, mano. E uma coisa que eu tenho aprendido com meu Pai do céu, e eu tenho aprendido como pai, que vai ter coisas que você vai ouvir de Deus que Ele não vai te explicar. Como você fala pro teu filho, tem coisa que não dá para explicar, mas ele vai ter que acreditar no teu amor. Então, entendeu? A tua herança hereditária é o pai, só que não é o Papai Noel. Não é o papai da prosperidade. É o papai que quer liberar sobre nós a nossa identidade, com provisão, proteção, direção e limites. Feche os teus olhos. Jesus tinha convicção do seu pai. Ele podia dizer o que está em João 8,14. Respondeu Jesus: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei da onde vim. Sabe quando teu testemunho vai ser verdadeiro? Quando você souber da onde você veio do Pai. E para onde vou? Mas vós não sabeis da onde eu venho, nem para onde vou. Então você não tem que ser definido se as pessoas sabem da onde você vem ou da onde você, para onde você vai. Eles acham que você veio do catolicismo e está indo na igreja evangélica agora.
Mas você veio do Pai. E um dia você vai voltar para o Pai. Então a nossa identidade sobrenatural, irmãos, ela é formada com os mesmos pilares da natural. Experiências pessoais. Todas as coisas cooperam. Eu quero que hoje o Senhor te cure, cara. Enquanto eu falo aqui, cara, se você quiser eu falo em línguas estranhas. Mas tem pessoas aqui que você está magoado com Deus, cara. Porque falaram para você que Deus era um Papai Noel quando aconteceu uma coisa desagradável. Pessoas têm medo de se entregar para Deus, cara, porque você tem medo de Deus te massacrar. É que você não entendeu que Ele é teu Pai, então. Hoje Deus está querendo redefinir sua identidade. Ele está dizendo, cara, as experiências, todas as coisas cooperam. Você me ama? Você entende o propósito? Então vai cooperar. Senão só vai te atrapalhar, só vai ser treta, só vai ser trauma. O outro meio que Deus usa é o nosso meio que nós estamos agora, é o reino de Deus, com outros valores, com outra cultura, e é a igreja de Cristo. E a nossa herança hereditária, que é o Pai. Pai, nós queremos, Deus, nós queremos selar essa palavra, mas mais do que só o entendimento, nós queremos, Deus, que o Senhor desça com mais uma porção de cura na nossa alma, de restauração, de convicções do céu. Se há alguma experiência que nós atribuímos falta ao Senhor, que nós venhamos pedir perdão hoje, Deus. Abre os nossos olhos para nós enxergarmos, Pai, o processo de formação da nossa identidade. Que ninguém vai nos segurar, Pai, o dia que nós soubermos quem nós somos, em Ti e para Ti. Que nós possamos sair daqui hoje com a convicção que Jesus disse: eu sei de onde vim, eu sei para onde eu vou. Já não é mais o testemunho de vocês que me direciona. Que em nome de Jesus não seja mais o meio social terreno, que não seja mais a herança hereditária terrena, que não seja mais as experiências pessoais terrenas que determine quem nós somos, Pai. Mas que seja esse ambiente, que nós venhamos se alinhar no reino, na igreja, que nós venhamos ter experiências boas, pessoais, momentos, Deus, pontuais na nossa história, mas que também nós venhamos passar por situações que o Senhor já nos preparou para forjar nossa identidade. E que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, sair daqui entendendo que o Senhor é o nosso Pai. Não o Papai Noel, não o papai ausente, não o papai barganhão, não o papai, não, é o Pai, a origem, que como o William falou ontem, que o Senhor pensou, o Senhor teceu a nossa vida. O Senhor não está de brincadeira conosco, Pai, que nós não possamos mais te levar como brincadeira, porque o Senhor não está de brincadeira com as nossas vidas. Redefina quem eu sou, redefina quem eu sou. Redefina onde estou e para onde vou. Redefina quem eu sou. Redefina onde estou. Redefina para onde vou, Senhor. Redefina quem eu sou. Redefina onde estou. Redefina para onde vou, Senhor.
A tua voz me leva junto ao Pai, ela guia o meu destino. A tua voz me leva junto ao Pai, ela guia o meu destino. A tua voz. Se você atribui ao Senhor alguma falta, alguma experiência, peça perdão. Diga a Deus, ainda que eu não entenda, eu creio. Eu sei que o Senhor vive, e que o Senhor vai esclarecer, e que todas as coisas vão cooperar, porque eu estou te amando, e eu estou atrelado aos teus propósitos. Se você está vivendo uma realidade fora do que é a igreja que nós vimos aqui em Atos, se arrependa, volte. Se você está vivendo longe do Pai, como aquele filho que quando o pai celebra a volta do outro, ele fala: eu sempre estive com você, sempre fiz. Se a tua identidade com o Pai está em fazer, esquece isso, peça perdão. O Pai está dizendo: tudo que é meu é teu, volta. O que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, sela a tua palavra em cada mente, em cada coração, para a glória do seu nome, Senhor. Nós te adoramos. Nos prepara para essa noite, e que o Senhor vá assentando essas verdades em nós, para que no final dessa construção, Pai, possamos ficar claro aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Você que recebe a palavra, diga amém, diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Redefina quem eu sou, redefina onde estou, redefina pra onde vou, Senhor. A tua voz me leva junto ao Pai, ela guia o meu destino. A tua voz